rolando? Rolando o áudio. Tudo certo. Rolando o vídeo ali. Perfeito. Ok? Então tá bom. E aí, senhor Rafael? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Foi difícil, né? Quase não chegamos. O trânsito aí com manifestações e greves. Mas mais importante que chegamos a tempo. Chegamos a tempo. Ele tava louco pra fazer essa piada. Chegamos a tempo. Tá certo, tá certo. E chegamos a tempo pra gravar o nosso 10º episódio. 10º episódio. Exato. Né? Não é, pra muita gente não é muita coisa, mas acho que é um bom marco aí, Tá né? bom, 2 dígitos. É, tá bom, né? Tá bom. Então tá bom. Hoje eu quero começar com contando uma coisa que me aconteceu e que me fez pensar bastante e me levou até uma reflexão que eu acho que é muito legal e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Certo. Acho que faz uns 2 ou 3 meses a gente foi eu, minha esposa, meus filhos fomos pro aquário de São Paulo. Aliás, vocês já foram no aquário de São Paulo? É excelente, eu né? nunca fui, legal. eu nunca fui. Você deveria ir, porque tem uma infraestrutura que os caras fizeram, parece uma atração da Disney, assim, não fica pra trás não, viu? Ah, que legal. Vale muito a pena. É caro, mas vale a pena. Uhum. Enfim, nós fomos no aquário. A minha filhinha é muito pequena ainda, um bebê, ela não curtiu muito, né? Mas o meu filho tem 3 anos e meio e ele se esbaldou, né? Tem todo tipo de peixe, espécie, tem tubarão, tem outros animais, você vai para outros países e tal, tem um negócio que é tipo um aeroporto, você vai para outro país, é um negócio bem feito. Eles têm até 2 ursos polares lá. É mesmo? Enfim, o meu filho se esbaldou, adorou, né, se divertiu e ficamos a manhã inteira lá, fomos embora, ele dormiu no carro. Aí chegamos em casa, lá pro fim da tarde eu tava brincando com ele de carrinho e tal em casa. Daqui a pouco ele vira pra mim e fala assim: papai, você lembra aquele dia que a gente foi no aquário e que eu vi não sei o que lá e não sei o que lá? Você lembra aquele dia? Aí eu falei, caramba, né? Eu dei risada na hora, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, como é verdade, né? O tempo é diferente para a criança, né? O tempo passa mais lento para a criança. Ela tem outra percepção e outra, acho que não é nem linear o tempo para ela, né? O que é ontem, o que é amanhã, né? Tudo embolado lá. Aí eu fiquei pensando nisso e eu me dei conta assim de que tem outras situações em que isso acontece até com a gente que é adulto, né? Então você ouve, por exemplo, a pessoa teve um acidente, teve envolvida num acidente de carro ou em outra situação traumática. Você sempre ouve a pessoa falando, né? A pessoa sempre fala, olha, foram 10 segundos, mas parece que foram 10 anos. Sim. Né? Sim. Então o tempo, ele parece, a sensação para a pessoa é que o tempo passa mais devagar. Porque o cérebro dela está se concentrando em um monte de detalhes, né? Uma situação de vigília extrema. Exato. Então ele tem que absorver um monte de detalhes, ele se concentra mais. E depois se eu estiver falando besteira, eu vou ser corrigido aqui, viu? Você pode ficar tranquilo. Mas essa é a impressão que eu tenho. Ele precisa se concentrar em muita coisa e criar muitas memórias, tanto que as pessoas que têm esse tipo de experiência geralmente se lembram com bastante detalhes. Sim. Né, o que aconteceu. Sim, eu posso falar porque o meu pai, ele foi atropelado bem sério mesmo. Então. Foi um acidente bem sério. Foi assim, uma coisa bem feia. O caminhão passou em cima... Um Jeep, cara, passou em cima dele, assim, e ele te conta tudo. Ele conta cada momento de uma coisa que foram segundos, ele conta tudo. Exatamente, porque naquele momento o cérebro se concentra, né? Você está no estado de vigília intenso e ele se concentra naquilo. Só que quando ele se concentra naquilo, ele presta atenção em muitos detalhes, ele cria mais memórias daquilo, né, para que você possa reagir àquilo. Então, assim, em termos evolutivos, então a impressão que você tem é que o tempo passou mais devagar, né? E o outro lado também é verdade. Teve uma época antes de eu ter filho e tal que eu estava trabalhando muito. Então era dia e noite trabalhando e mais nada, né? Não saía, não fazia nada, só trabalhando porque freelancer, né, precisa de dinheiro, né? Então não tem escolha. E nessa época eu lembro que começou a acontecer uma coisa esquisita. Eu comecei a pular dias da semana. Então começava segunda-feira, terça-feira, e eu trabalho com prazos, né? Então tem prazos durante a semana inteira, em horários diferentes. E eu comecei a pular segunda-feira, terça-feira. Aí no dia seguinte eu estava fazendo as coisas do trabalho como se fosse quinta-feira. E aí, de repente, falando com a minha esposa alguma coisa, não, hoje é quarta.
Mas não era assim uma coisa... eu perdia o dia inteiro, né? Então eu já estava fazendo outra coisa. Então a impressão que eu tinha era que o tempo estava indo mais rápido. Estava indo tão rápido que eu estava sumindo dias, né? E porque eu estava fazendo o oposto do que eu falei antes. O cérebro não está numa vigília, né? Ele está num estado mais de repouso, eu acho, cognitivo, assim, se eu posso ter a liberdade de usar essa palavra. Ele está na quinta marcha. Ele tá mais lerdo, e fazendo uma atividade repetitiva que ele não precisa ser ativado, né? Para isso, digamos assim. E aí, cara, eu pensando nessas duas coisas, a gente chega à seguinte conclusão: existem dois tempos, né? O tempo perdão, o tempo que é linear, que a gente consegue medir, né? Que é os segundos do relógio. E tem um tempo que é subjetivo, que ele muda de acordo com a nossa experiência, né? Dependendo da experiência que a gente tem, a sensação é que ele passa mais rápido ou mais devagar. Se eu não me engano, na psicologia, na psiquiatria, o nome disso é tempo vivido. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é tempo vivido. Só que esse conceito não é meu, óbvio, né? Não é de agora, é um conceito desde que o homem é homem, existe esse conceito, né? Então você pega a mitologia grega, por exemplo, o titã Cronos, que deu a origem à figura do Cronos, que é o deus, eles chamam de deus permanente, eu não lembro qual que é o nome, mas é o deus do tempo, certo, né? E que é o pai de Zeus, e Zeus também tem um filho, que é o Kairos. O Cronos é a imagem do tempo fixo, o tempo que a gente não muda, que não para. Ele na mitologia, eu não vou entrar na história da mitologia, mas na mitologia, vocês devem saber, ele engole os filhos dele, ele só não consegue engolir os Zeus. Depois Zeus, quando cresce, se rebela contra ele, cria a guerra dos titãs. Que depois os deuses vencem e tal, e aí vai assim por diante. Então o Cronos representa esse tempo que a gente consegue medir e que a gente não consegue parar, né? A gente não consegue mudar ele é imutável. E o outro passo, ao outro lado, ele é o pai de Zeus. E o filho de Zeus, o Kairos, ele também representa o tempo, mas ele representa o tempo subjetivo, né? Ele representa esse tempo que é individual de cada pessoa. Outra coisa que também é interessante é que isso não é só na mitologia grega, isso está na Bíblia também. A Bíblia também fala do tempo de Kairos, que a Bíblia se refere como o tempo de Deus. O tempo de Deus, não o templo. O tempo de Deus, né? Que é o tempo em que as coisas que tem que acontecer acontecem, né? Então, isso está na Bíblia também. Ela faz essa referência a esses dois tipos de tempo. E o que eu achei legal é a analogia. Cronos, a imagem de Cronos é um homem velho que engole os filhos, e o Kairos é a imagem de um jovem forte, vigoroso, e a característica que eu achei mais interessante dele é que ele tramita pelo mundo de uma forma extremamente rápida. Ele tem asas nos pés, ele tramita pelo mundo de uma forma extremamente rápida e aleatória, tanto que ninguém consegue ninguém consegue se encontrar com ele, ninguém consegue prever o que ele vai fazer, né? E eu achei esse paralelo legal, porque é mais ou menos a mesma coisa que essa divisão desses dois tempos do cérebro, né? O tempo que é mais velho, é mais austero e é imutável, né? E o tempo jovem, que é imprevisível, que é mutável, né? Ele é aleatório, né? Então eu achei e a reflexão que isso chegou para mim, que eu achei legal, é que, assim, de uma certa forma, pensando por esse prisma, de uma certa forma a gente tem até um certo ponto a gente tem um controle sobre o nosso tempo. Então a gente determina, eu vou te dizer mais ou menos assim: se você ficar o dia inteiro atrás de um computador fazendo a mesma coisa, sua vida vai ser mais curta, essencialmente. Sim. Agora, se você permitir que o seu cérebro tenha novas experiências, você submeta ele à aleatoriedade, você efetivamente vive mais tempo, sem viver mais tempo ao mesmo tempo.
Tá? Então, assim, eu falei essa lenga-lenga toda porque eu tive essa reflexão, eu achei que é interessante, eu tô tentando aplicar isso na minha vida agora, e eu achei muito legal. Agora, fala. Não, eu só ia falar que esse controle do tempo, assim, ele é diametralmente relacionado ao fato de você ser casado ou não. Pelo menos eu acho. Não, acho que não. Não é só... Se você é casado, é muito mais complicado de você controlar o tempo. Você pode ter o seu tempo controlado. Tá certo, é verdade. Mas você controlar o tempo é complicado. Você tem que dividir um pouquinho, né, a atenção. É. Enfim, mas de qualquer forma, independente desse conceito teórico, restam algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas bem simples, como o que é esse tempo? Realmente são duas coisas separadas? O que é? E de onde vem isso? Vem da nossa consciência? Vem da natureza? Um monte de dúvidas que eu acho que são bem facinhas da gente resolver, né? Não tem nenhum problema, tranquilo. E por isso a gente trouxe. Aqui para ajudar a gente a tentar, porque a gente não vai se propor a responder nenhuma delas, né? Ainda bem. A gente, afinal de contas, um podcast de 10 episódios, né? Quem sabe se a gente tivesse 1000 episódios, talvez, né? Não, tô brincando. Mas vamos tentar responder, porque quem não tenta não faz nada, né? Então, nós trouxemos aqui, senhor Rafael, senhor Vinícius, o físico, e ele é bacharel em física, tem mestrado em física e doutorado em física pela USP. E o doutorado, pelo que eu entendi, foi dividido, né? Entre a USP e a Universidade da Califórnia. Tu fez uma parte de doutorado na Universidade da Califórnia. Isso. E 2 pós-doutorados também na Universidade da Califórnia e Universidade Médica da Carolina do Sul. Correto. Você sentiu o naipe do negócio, né? Então. Ele também é professor e diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC. Marcelo Bussotti Reyes. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Legal mesmo. Falei um monte antes da gente começar. Gostei da sua introdução. Muito obrigado por ter o tempo de vir aqui. Sim. Aí ele vai ficar o episódio. Com os trocadilhos. Ele vai ficar o episódio inteiro. Mas ele tá dando tempo dele pra gente aqui. Esse tempo, assim, sendo relativo ou não, é importante que a gente consiga dividir isso com... É verdade. Não só entre a gente, que a gente com certeza vai aprender bastante, mas com todo mundo que tá ouvindo, então... Mas vai ter tempo pra tudo isso. Lógico. Podia perder. E pra gente começar, eu acho que uma dessas perguntas mais simplesinhas que eu elenquei, né? O Rafael tinha uma que era bem simples. Como é que era? Então, era exatamente a pergunta que eu realmente é mais pro seu lado físico e não tanto o neurocientista, né? Que depois a gente faz uma ligação com a outra. Mas eu acho que é interessante a gente tentar entender, primeiro conceituar o que exatamente é o tempo. Na perspectiva da física, o tempo é uma coisa absoluta, ela existe na natureza, ou é uma invenção do ser humano de como a gente organiza as leis do universo? Qual que é na sua opinião não, né? Na sua perspectiva, qual que é o melhor conceito de tempo? Bem facinha essa. Tranquilo. Bom, acho que tem poucas dimensões e conceitos tão fáceis de sentir, tão fáceis de perceber e tão difíceis de definir. Tanto é que a maior parte, né, boa parte das definições de tempo, ela é, de certa forma, circular. Tem uma definição de tempo que é a medida dele mesmo. Nossa, é a medida da duração de eventos. Então, no fim, é uma coisa muito natural, muito forte. Primeiro, é muito forte para o ser humano, porque eu acho que tem poucas coisas que são tão viscerais quanto o tempo. Para começar, porque a vida tem tempo limitado. E isso é um determinante muito forte para todos nós. Mas, voltando, do ponto de vista da física, a física em si não trata muito o tempo, não se preocupa tanto com as definições, ou talvez a filosofia vá um pouquinho mais se o tempo existe, ele não existe. O tempo é uma medida, é uma dimensão, e ela é medida como de certa maneira como um encadeamento de eventos e duração de eventos, não é? E aí você tem definição dos padrões para medida. O segundo é o nosso padrão do Sistema Internacional,
que aí a definição dele, ali uns 9 bilhões e pouco ciclos de oscilação da radiação emitida por da radiação emitida pela transição de um fóton de um átomo de césio. Então, esse é aquele relógio atômico, né? Que diz que é o... Isso, é o padrão atômico. Esse é o padrão atômico do segundo. Entendi. Ou seja, se nós destruíssemos tudo e precisássemos reconstruir nosso sistema internacional de medida, o segundo seria esses bilhões aí da oscilação. Então você conseguiria reconstruir relógios e verificar, aferir esses relógios através dessa medida. Tá. Né? Entendi. Mas, de novo, definir tempo é algo desafiador, mas ao mesmo tempo Santo Agostinho falava sobre o tempo, por exemplo, e dizia que mais ou menos nessa linha de que era algo super difícil de definir, mas que todo mundo sentia, era muito óbvio para todo mundo. E do ponto de vista da vida, do ponto de vista da física tem isso, na vida a gente divide entre presente, passado e futuro, então também tem seu mistério, o que é o presente, tem toda essa discussão também do que é o presente e o que é o futuro e etc. Na maior parte da física, o tempo é tratado como uma dimensão, como espaço e etc. E grande parte da física, o tempo é reversível, não é? O que eu quero dizer com reversível não é que a gente pode voltar no tempo, mas de que ele, se você tudo trocar o tempo por menos t, o t por menos t, muitas das equações funcionam. Imagina um sistema solar. Se você quiser prever, imagina você assistindo um filme dos planetas em torno do Sol. Certo? Se você der aquela condição inicial da posição e da velocidade dos planetas, você consegue prever aquela posição por séculos, com bastante precisão. E se você usasse tudo aquilo, a mesma posição, mas invertesse a velocidade deles, tudo aconteceria se você mudasse a equação de t para menos t. Então você viria como se visse o filme passando ao contrário, e a física permanece a mesma. Nem sempre. Aí na termodinâmica tem alguns pontos onde aí o tempo começa a ter uma direção para o tempo. Né? Você define grandezas como entropia e etc., que acabam dando uma direção de para onde o tempo flui. Né? Então, por exemplo, se você olha essa caneca caindo, se espatifando, se você olhar esse vídeo passando ao contrário, você sabe que o tempo está invertido. Porque o evento contrário não aconteceria. Certo. Né? Ou pelo menos a probabilidade de acontecer seria muito, muito rara. Tem até discussões, né? Se haveria uma probabilidade daquilo acontecer. Certo. Mas claramente na nossa vida nós não vamos ver isso acontecer. Uma caneca despedaçada. Mas o que eu acho meio loucura é porque, assim, teoricamente é possível. Eu acho isso uma coisa tão louca, cara, que é possível. É possível que pedaços diferentes de xícara se juntem e formem uma... mas acho que o possível... É improvável. Mas o possível ele tem outro sentido aí, né? Não é a mesma possibilidade, não é a mesma probabilidade que você jogar... Você fala, a impressão que dá é que nem jogar uma moeda, né? Não é bem a mesma coisa, né? Aí eu acho que o Marcelo vai falar pra gente melhor, mas assim, que não é impossível que isso aconteça, entendeu? Sim, Mas é extremamente improvável, mas eu acho isso muita doideira, cara. É muito legal. Tem um ramo da física que chama mecânica estatística. Basicamente o que ele faz é tentar mostrar observar a natureza em estados, quais são os estados aleatórios possíveis e determinar quais deles são mais prováveis. E no fim ele diz, olha, a natureza vai se portar do jeito mais provável. Né? Só que a diferença de probabilidade de um estado acontecer quando você vai para... Então você vai para estados microscópicos e tenta identificar quais são as possibilidades, por exemplo, de moléculas de ar ocupando essa sala. As moléculas estão se movendo livremente, etc. Vamos desprezar que elas se repelem, que elas têm atração, né? Mas que fossem moléculas que uma passa pela outra, moléculas fantasmas em primeira
em primeira análise. E elas podem ocupar a sala livremente, estão batendo nas paredes, etc. Existe uma probabilidade de todas estarem num cantinho. Uhum. Existe uma probabilidade de todas estarem na metade aqui. Só que quando você vai para sistemas de moléculas que são da ordem do número de Avogadro, lá de 6 vezes 10 a 23, a probabilidade desses estados é tão rara, que você dizia, precisaria ter 10 vezes a idade do universo para você observar isso. Entendi. Então, simplesmente, para nós, vida cotidiana... É virtualmente impossível, né? Virtualmente impossível. Ou seja, é possível num aspecto teórico, mas é tão improvável que a gente nunca vai observar. É. Cara, e fala. Não, só ia falar, mas aí que tá. É impossível um ser humano observar. Mas o tempo para fora da consciência, para fora do ser humano, o Cronos, né? O perene, que está absoluto, ele tanto faz. 1 bilhão de anos, um ano. Sim. Entendeu? Não entendi. Nem eu entendi, cara. É uma doideira. Existe essa... Eu acho que como o Vinícius começou, tem essa dicotomia de como nós percebemos o tempo e o nosso tempo, tanto da nossa vida, até da existência humana, até da existência do nosso sistema solar, é absolutamente ínfimo perto das idades, né, do universo, etc. Então, existe o que o nosso cérebro percebe como tempo, e existe o tempo físico, o tempo que rege a natureza, digamos assim, né? Que é um pouco a linha do que você... por onde você começou. Eu acho que aí começa a ter um vácuo, aí, um abismo entre os dois conceitos. E a gente tem alguma noção de como é que funciona essa percepção subjetiva do tempo? A gente tem alguma ideia? Ou... Tem. A gente tem uma ideia de como o cérebro... Eu vou usar a palavra percebe, mas depois eu vou dizer quais são os problemas disso. Tá. Né? Percebe o tempo e nós sabemos... Aquela sua introdução, ela foi bem rica nesse aspecto. Nós sabemos que o tempo, a nossa percepção, ela é modulada por diversos aspectos. E você saltou uma que é a atenção. Você chamou ali do momento de uma vigília extrema e etc. Então, esses casos onde nós temos uma atenção focada extrema, etc., realmente as pessoas reportam uma maneira diferente da passagem do tempo. Mas veja que elas estão reportando. Então, elas estão baseando isso numa memória. Certo. Então, não dá para dissociar essas coisas. Então existe a sensação da passagem, existe como nós olhamos retrospectivamente como o tempo passou, e existe também o planejamento da ação no futuro. Então, como é que eu falo, olha, daqui a um tempo, depois de 3 rodadas de fala, né, assim, rodadas de fala eu estou me baseando em eventos, mas daqui a 5 minutos eu vou fazer alguma coisa. Eu combinei com alguém que daqui 10 minutos eu vou descer para conversar, etc. Como é que esse tempo de 10 minutos, que também eu posso falar um pouquinho, mas ele é uma eternidade do ponto de vista de atividade do cérebro, como que isso fica lá, como esse reloginho, suposto reloginho, funciona, né? Então, nós temos alguma ideia, nós sabemos que existe essa modulação, nós sabemos que animais, humanos ou não, conseguem contar o tempo de forma relativamente precisa. Eu acho que de todas as estimativas ela é a mais imprecisa, se você comparar com espaço, por exemplo, talvez com temperatura, essas coisas. E então, o estudo hoje de percepção do tempo, como o cérebro processa tudo isso, ele se divide em algumas frentes também. Então existe a modulação da atenção, etc. e tal, mas também tem escalas de tempos diferentes. E tudo indica que o nosso cérebro usa mecanismos diferentes, né, para perceber cada um deles, para ter essa informação. Então, um que é muito forte em todos nós é o que a gente chama do ritmo circadiano. Ritmo circadiano significa, circa quer dizer da ordem de, e diano da ordem do dia. Então, ciclos que duram 24 horas, por volta de 24 horas.
esses ciclos são muito fortes. Quem tem uma rotina muito bem estabelecida, de sono, de hora de dormir, etc., frequentemente reporta de acordar 15 minutos antes do despertador tocar, 5 minutos antes. 15 minutos em 24 horas é uma precisão muito grande. É enorme, não é? E é verdade, esse ritmo circadiano, ele é muito forte, ele rege a nossa vida de maneira bem extrema, né? Tanto o ciclo vigília e sono tem a ver com apetite, etc. Mas existe de fato um reloginho lá dentro do cérebro, que ele se chama núcleo supraquiasmático, e ele se baseia num ciclo de transcrição de proteínas, etc. E a atividade desse núcleo se sincroniza com o claro e escuro do dia. Então, a gente tem esses ciclos sendo reforçados todo dia por causa dos claros e escuros. Inclusive, muita gente fala que o problema da gente ter muita luz elétrica antes de dormir, já ouviram falar isso, desligar as luzes te ajuda a dormir, porque tem a ver com esses ciclos hormonais. Então, essa é uma escala de tempo. Essa escala de tempo não parece usar os mesmos mecanismos de tempos mais curtos. Por exemplo, se eu pedir para você reproduzir tempos curtos fazendo uma batida com o seu dedo, né? Ou, por exemplo, tocando um instrumento musical ou um pandeiro, alguma coisa, uma percussiva, mas qualquer coisa que tenha ritmo, a ritmicidade é um outro aspecto do tempo. Então, ali você precisa, obviamente, o tempo na música é fundamental. Sim. E aí tem um outro mecanismo no cérebro que rege isso, que tem a ver com preparação motora e etc. Envolve o cerebelo e etc. E deixa eu te interromper só um minutinho. Tem também uma questão do cérebro pegar esses estímulos, no caso seria um estímulo auditivo e visual. Você está vendo, né, a mão bater no pandeiro e você está ouvindo o som. Só que esses dois estímulos não são percebidos ao mesmo tempo pelo cérebro, né? Verdade. Então o cérebro precisa compensar esse delay que tem entre um e outro, para que você perceba que na hora que a sua mão bate no pandeiro, você ouve o som, né? Isso. Então entendeu? Faz sentido. Ele compensa isso, ele faz isso a todo momento, né? Para tudo, né? Você tá vendo uma mosca voando e você tenta pegar ela. Você não vai conseguir pegar a mosca voando porque a mosca não é imprevisível. Ela tá voando aqui, de repente ela muda de... Então o seu cérebro não consegue compensar e entender onde ela tá indo. Agora, se alguém jogar uma bola para você, o cérebro calcula a trajetória da bola e você sabe onde ela vai estar em um certo determinado ponto no tempo, né? Bacana isso. Porque a velocidade do som é bem menor que a velocidade da luz, né? E a forma com que o estímulo é interpretado pelo cérebro é de um tempo diferente também, né? Esses estímulos chegam e tem um efeito muito interessante que mostra isso. Não sei se vocês já repararam, é frequente nós vemos alguém falando e o som está fora de fase. Então a boca tá falando, você está vendo o movimento da boca, só que o som está um pouco atrasado, ou um pouco adiantado. Já viu isso acontecer na TV? Sim, se você começa a assistir isso por um tempo, depois do tempo o efeito desaparece. Você fala, resolveu. E não necessariamente foi o que o resolveu lá. O seu cérebro tá reajustou e compensou isso. De forma, bom, eu tô vendo a coisa acontecer, entendi o atraso. É óbvio que o atraso precisa ser pequeno o suficiente. Claro. Se ele for muito grande, aí descompassa de tal maneira. Mas se ele for pequeno o suficiente, o cérebro dá conta e você passa a entender, você passa a perceber as coisas como simultâneas. Legal, ia pedir, até perguntar, ia falar, porque o cérebro podia ajudar a editar os vídeos, né, cara? Editar os nossos vídeos aqui na hora de colocar o áudio, fazer isso automaticamente. Sincronizar com a boca, mas é interessante, né? Mas não precisa ser perfeito. Sim. Entendi. Nunca é perfeito. É uma diferença pequena que o cérebro é capaz de compensar, né? E nós nem percebemos isso. Então, e só o fato do cérebro fazer isso já
torna o tempo mais subjetivo, né? Porque quando é que foi que eu bati no pandeiro? Foi quando eu vi? Ou foi antes do que eu vi, né? E aí a gente perde a referência, né? Exatamente. Ele é absoluto, o tempo físico, ele é uma coisa. O tempo físico é absoluto. O tempo psicológico, ele é maleável, exatamente como você falou. Mas por outro lado também, se o tempo é o que a gente percebe que ele é, então ele não é nunca perene, né? Ele não é nunca imutável. Porque aí a gente entra numa ideia mais solta, mais quântica, mais, né? Filosófica do negócio, né? Mas eu achei a sua observação interessante. Eu acho que ela é pertinente até porque a gente gostaria de usar esses conceitos que a gente percebe da ciência e tal para o dia a dia. Uhum. E o seu ponto foi fundamental. O controle da passagem do tempo, ele está nas nossas mãos. Uhum. Ele está lá, como o Rafael falou, na quinta marcha. O tempo vai passar rápido na hora que você... talvez demore até para passar. Uhum. Você está vendo alguma coisa chata, você está assistindo um filme chato ou uma aula que não te interessa, uma conversa, aquilo dura uma eternidade. Uhum. Mas quando você olha para trás, desaparece da sua memória. Não é? Então existe essa depois, né? É muito gozado. Existe essa contradição. Você vai para um evento, você vai para um show, você vai para um evento que você está se deliciando, aquilo parece que passou tão rápido. Mas aquilo fica vivo na sua memória por muito mais vivo. tempo. É isso, essa é a ideia, exatamente, né? Outra coisa que eu pensei que eu esqueci de falar é quando a gente tem essas experiências, não é só uma experiência traumática, mas uma experiência positiva também, né? Então uma viagem que foi muito legal para você, às vezes você ficou uma semana lá, mas a sua percepção daquilo é que você ficou um mês naquele lugar, 2 meses, que ele né? te preenche, né? Eu posso falar também por experiência própria dos meus filhos, porque eu notei, depois que eu me dei conta dessa reflexão, eu notei que assim, até outro dia eu estava falando com a minha esposa sobre isso, né? Eu falei, parece que a gente tem filho há 15 anos. Né? Parece que eu não consigo nem lembrar mais como é que era antes da gente ter filho. Porque é tão intenso. E é uma experiência tão rica, né? E é tanta coisa que você absorve que você cria muitas memórias, né? Isso se dilata. Isso. Fazendo o retrospecto, isso se dilata. Parece um período muito longo da vida. Né? Ao passo que há momentos onde a coisa era muito mais rotineira, desencolhe, praticamente desaparece. Exatamente. Exato. Isso é um efeito, provavelmente tem muito mais a ver com como nós codificamos nossas memórias do que com o tempo físico. Sim, De qualquer jeito é algo que está nas nossas mãos. Mas eles estão, como você falou, eles estão ligados, né? Eu acho que não existe tempo ligados. sem memória pra gente, né? Pro ser humano. A memória, a questão é a nossa fisiologia, quando eu falo fisiologia, só para deixar mais informal, esse maquinário biológico que rege o nosso cérebro, ele está encadeado no tempo. A memória é gravada no tempo. E então tudo isso está sempre relacionado. Não dá para. Essa é uma das dificuldades, inclusive, em pesquisar o tempo. Você não poder modular, né? A grande vantagem de você trabalhar com um sistema visual, por exemplo, é que você muda a cor, muda a inclinação, você muda controle sobre aquilo. O tempo, você não tem o controle, então você precisa mudar eventos que acontecem no tempo para tentar inferir como a percepção interna do tempo está acontecendo. Entendi. De qualquer jeito, eu acho que esse é o ponto. Ela é modulada, ela tem a ver com outros aspectos atencionais, emotivos, sem dúvida, e como a memória é codificada. E a gente só está começando a entender essas coisas ainda. Tem muita experiência acumulada, mas em termos do maquinário, mesmo do biológico, aí, da fisiologia, ainda tem bastante chão. E assim, em relação ao que você falou também está em nossas mãos, existe alguma coisa proativa que a gente possa fazer para realmente controlar, não necessariamente controlar, mas a gente treinar o nosso cérebro para ele apreciar melhor o tempo? Isso é capaz? Existe algum tipo de... É exatamente isso que eu falei, cara. Eu acho que é isso, assim. Não, mas aí você fala, eu vou filho... Desculpa. Não, eu sei, mas eu tô falando o que eu
ter um filho, tá bom. É você se submeter a experiências mais intensas, entendeu? Mais aleatórias, menos previsíveis, menos repetitivas, Sim, entendeu? sim. Isso é a conclusão que eu cheguei, entendeu? Não sei se o Marcelo concorda comigo. Eu se você concordo. Eu acho que agregar emoção, agregar novidade, são maneiras naturais de você deixar suas memórias mais ricas e dilatar o tempo de forma retrospectiva. Aham. Então, emoção é uma coisa, variar, né? Fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente todo dia. Mudar os horários. Tá. Eu achei uma coisa importante até, saio um pouco aqui da minha linha de pesquisa, porque eu não sou psicólogo, etc. Mas acho que vale a pena a reflexão da superficialidade com que a gente vive a vida atualmente e talvez hipnotizado em celulares e tablets, mas é verdade, etc. E o celular em si, as redes sociais e mexer é uma atividade repetitiva, né? Até a atividade de passar o dedo lá é repetitivo, né? É igual, você faz a mesma coisa. Então eu acho que é ruim isso. É ruim, porque você não está fazendo algo novo, né? De certa maneira, e depende, aí tem um pouco, às vezes, algumas redes sociais também tem um pouco de aflorar emoções demais, etc. Tal, mas aí não sei se é algo positivo, acho que a gente precisa ter... Estamos começando a entender isso também, né? Acho que é algo que a gente precisa estar atento. Mas tem até algumas linhas de meditação, por exemplo, existem pesquisas muito bem feitas sobre mudanças físicas no cérebro de pessoas que meditam. Então, perceber o presente, digamos assim, o presente de uma maneira mais intensa, os momentos. Então, nós estamos sempre fazendo uma coisa pensando na próxima. Então, talvez o foco da atenção. A atenção é um problema, é uma coisa que a gente tem controle e que a gente pode modulá-la de maneira bem ativa. Isso pode ajudar. Porque geralmente, assim, você vê que as pessoas que mais falam que não tem tempo pra nada, não sei o que, geralmente são as que mais perdem tempo com bobagem, cara. Com bobagem, sempre tem aquelas pessoas assim que, tipo, o cara fala, nunca tenho tempo pra nada, que não sei o que e tal. Aí você vai naqueles grupos de WhatsApp, não sei o que, tipo, a pessoa 3 horas da tarde mandando mensagem. 4 horas, 10 minutos depois tá respondendo. Aí você responde e ele já faz a piada em cima. Como você tá sem tempo, cara? Cadê o... Né? E outra coisa que eu acho que é interessante tem até naquele filme, que eu acho o filme sensacional, eu só não me lembro o nome dele, o do Leonardo DiCaprio lá, o Inception. Titanic. Não, que Titanic? Inception, como é que chama o Inception em português? A Origem. A Origem. Esse filme é sensacional, eu acho sensacional. E tem uma coisa que eu acho que faz sentido desse filme, né? Que eles entram, conforme eles vão entrando no sonho, que o sonho também está muito relacionado à memória, né? O que a gente sonha, como a gente sonha. E conforme eles chamam de camadas, né? Você vai entrando mais fundo na camada, a percepção do tempo é diferente, como no espaço, né? Dependendo da distância e da gravidade, muda o tempo, né? E eu acho que tem tudo a ver, assim, é fantástico. Conforme ele vai indo mais fundo no sonho, o tempo demora, é mais lerdo, o tempo é mais lento, né? E eu acho isso fantástico. Agora, em termos práticos, você lá na UFABC, né? Isso. Lá você tem pesquisa, lá você comentou alguma coisa que é mais com animais, né? Isso. Nós temos, lá na UFABC temos um grupo na cognição, né, que a gente chama da cognição, que é um grupo bem diverso. Então nós temos psicólogos, estatísticos, físicos, como eu. Legal. A ideia é bem multidisciplinar. Então, eu tenho sempre aprendi muito com os psicólogos, com os biólogos e etc. São maneiras diferentes de ver. Então, nós temos um grupo dentro lá da cognição, que é o grupo que estuda a percepção do tempo. Então, nós temos psicólogos, temos um cientista da computação, etc. Então, a ideia é, desde tentar fazer modelos matemáticos de como a fisiologia funciona, até trabalhar com humanos mesmo, modulando a percepção do tempo, com experimentos em laboratório e etc. E isso passa também pelo estudo com animais. A vantagem de usar animais é que a gente tem
acesso um pouco mais ao mecanismo ali, à fisiologia deles. Mas a gente é capaz de ensinar facilmente animais, inclusive ratos, macacos, claro, muito facilmente, a contar o tempo. Isso é... E com isso nós conseguimos estudar, entender como a atividade eletrofisiológica, a atividade elétrica do cérebro, do encéfalo do animal, se desenvolve ao longo desse intervalo, quando ele está percebendo, né? Nós estamos, em particular, interessados numa escala que está intermediária entre aquela ritmicidade e os ritmos circadianos. Então, coisas que acima de 1 segundo, até 10 segundos, poucos minutos. Se você olhar do ponto de vista neural, isso é uma eternidade. Porque o neurônio, ele dispara... Não sei quanto vocês conhecem, mas o neurônio, ele tem uma atividade elétrica que chama potencial de ação. É um disparo, como se fosse uma faísca que ele dispara. E a faísca dura 1 milissegundo e dispara e se propaga para o próximo neurônio, né? Aí esse neurônio passa a atividade para outro neurônio. Então isso vira uma rede de atividade elétrica. E 1 minuto nessa atividade é uma eternidade. Então hoje ainda é um mistério como você planeja para alguma coisa que vai acontecer daqui a 1 minuto. Como é que você mantém essa atividade ali numa memória, contando esse tempo ali no fundo, né, do seu cérebro, para aquilo acontecer? Isso é algo que nós estamos começando a entender. Como é que você, deixa eu ver, para ver se eu entendi, como é que você mantém os neurônios funcionando durante esse tempo, é isso? Eles estão sempre funcionando, os neurônios. Mas funcionando especificamente a isso. Entendi. E tem gente que diz, olha, alguma experiência acumulada diz, talvez a gente não fique contando o tempo mesmo no sentido de um relógio, mas a gente encadeia comportamentos um atrás do outro para que você sabe que tem mais ou menos aquela duração. Entendi. Pode ser, pra não é claro ainda, né? Por exemplo, então que você fica assim batendo o seu pé, então você sabe mais ou menos com que velocidade, com que frequência você bate seu pé, etc. Mas ainda tudo isso está no começo. A gente tem uma ideia, e aí vem um pouco nessa ideia do que eu falei no começo, de que a gente não tem certeza se isso é uma percepção. Porque você percebe luz, você percebe pressão na sua pele quando alguém te belisca, você escuta, são estímulos físicos que se transformam em sinal neural e aí você percebe, digamos assim. Então tem a sensação no sentido de que aquilo, neurônios transformaram o sistema visual, por exemplo, a nossa retina transforma a luz em atividade elétrica, né? E o cérebro faz o mundo virar o que ele é através desse sinal. O tempo, não existe um sensor para isso. Então, até uma ideia que está sendo colocada recentemente é que, na verdade, a gente constrói o nosso tempo de atividade. A gente, é como se nós usássemos a atividade do próprio cérebro para construir esse tempo e fazer ele fazer sentido na nossa cabeça, entendeu? Que é mais ou menos aquele negócio do compensar, é isso? Ou é outra coisa? Eu não sei se compensar. De compensar o atraso dos estímulos, de criar... Não necessariamente nessa linha. A ideia é, para você agir daqui a algum tempo, você precisa ter alguma maneira de contar esse tempo. Certo? Então, como é que funcionam todos os relógios que a gente conhece? Eles têm, desde o relógio de pêndulo, cada pêndulo ele tem uma oscilação, e cada oscilação é acumulada no ponteiro de segundos, cada volta do ponteiro de segundos é acumulada de minutos e assim por diante. Como isso acontece em termos de atividade neural? Isso ainda não é conhecido. Não é? Mas existe uma ideia de que existe encadeamento de estados neurais que vão levar a um estado final e aí você vai dizer, chegou o tempo. Então é quase um construto e não uma percepção. Entendi. Né? Então é por isso essa crítica de que se é algo percebido, percebido implica que existe algo que você está transformando em atividade elétrica. Mas na verdade a nossa própria atividade elétrica ela é construída para fazer sentido no tempo. Entendi. Por isso que o percebido não encaixa. E por essa perspectiva, então,
cada consciência tem um tempo diferente e opera num tempo diferente. Como é que um sincroniza com o outro? Ou não sincroniza? Como assim? E cada consciência, você diz consciência? Não, cada região... se o cérebro ele constrói a própria percepção de tempo, né? Como é que a gente em sociedade concilia isso com... Porque aí Porque a gente segue o tempo físico, né? A gente se norteia pelo tempo físico também. No fim, tá todo mundo se recalibrando, né? No mesmo mundo. A gente está sempre usando a referência do relógio para... Porque nem eu ia falar, por exemplo, eu acho que tem... Eu não sei se é isso, mas eu acho que tem um nome, isso é memória prospectiva, né? Eu acho que é isso, não tenho certeza. Não sou especialista em memória, eu não lembro desse conceito. Eu ouvi uma vez um psiquiatra falando, eu tenho a impressão, depois a gente pesquisa se for o caso, mas é a questão desse... É uma memória, só que ela é para frente, né? Então eu preciso me lembrar de tomar o meu remédio, meu antibiótico. Existe nesse sentido, existe uma memória de trabalho. Tá. Que é algo onde você recebe uma informação, precisa manter aquilo por um tempo. Tá. Por exemplo, o exemplo clássico é o número do telefone. Você escuta o número do telefone, você precisa ficar repetindo assim. Senão você para de repetir, você esquece. Esse tipo de memória muito volátil é chamado de memória de trabalho. Tá. Então, mas isso tem a ver, tudo indica que tem a ver com uma atividade sustentada, uma atividade neural sustentada, e pode ser que o tempo esteja relacionado com isso. Tá. De certa maneira, tem linhas paralelas de pesquisa que ainda não estão se encontrando, porque o nosso cérebro, né, ele precisa compartimentar a informação para conseguir entender. Então, tem gente que fala, não, o tempo é o importante, a memória é importante. Todas são importantes. É complicado isso aí, né? Porque isso que você falou é totalmente verdade. A gente precisa compartimentar as coisas para poder entender elas, né? Só que ao mesmo tempo, eu tô cada vez mais convencido que as coisas são mais holísticas, né? As coisas estão mais ligadas, né? Sim. Eu até pessoalmente acho, uma ideia totalmente amadora minha, mas eu acho que o estado de consciência não está só no cérebro, eu acho que ele está no corpo inteiro. Eu acho que não está separado. Acho que as coisas estão... É mais holístico mesmo, né? Mas, por outro lado, a gente precisa realmente... Se a gente só aborda essas coisas pelo macro, né? A gente não consegue ir a fundo e entender cada um. Só que aí, às vezes, a gente se perde, né? Então, é o tempo, é a memória, e aí a gente entra naquele comportamento de tribo que a gente falou no outro episódio, que eu sou da memória, você é do tempo, você é ruim e tal, vamos fazer um jogo de futebol, memória versus tempo, sabe aquele negócio? Exato. E a gente se perde, né? Não tem jeito, nós precisamos dividir, não dá para entender tudo. Se você vai fazer experimentos com o tempo e você vai ter um experimento onde nós vamos perceber o tempo num ambiente absolutamente descontrolado. Isso não serve para analisar os dados. Claro. Ele é mais ecológico no sentido de que faz... A nossa percepção do tempo é de um mundo real, onde tem carro, tem barulho, tem tudo. Uhum. Então, nesse sentido, ele é mais ajustado ao nosso dia a dia, mas para o laboratório é muito difícil você tirar alguma variáveis, conclusão. né? Você não controla as variáveis, você não tira conclusão nenhuma. Uhum. Então, você precisa separar e aí a neurociência em particular é uma coisa descomunal, os abismos que tem entre cada nível de entendimento. Tem gente que estuda só a influência de expressão de proteínas dentro do neurônio. Uhum. Né? Tem gente que estuda redes pequenas. Eu mesmo estudei redes pequenas de 30 neurônios que tem em animais menores. Tenta fazer modelos matemáticos para tentar estender depois para redes maiores. Tem gente que trabalha com pequenos animais, com ratos, etc., com sistemas bem simples. Depois você vai à memória humana e etc. Então... um nível, quase que um nível não conversa com o nível seguinte. Então, são coisas, parece que são outros universos diferentes, né? Então, mas esse é o grande desafio, mas também é o grande barato da neurociência. A neurociência é fascinante por causa disso, né? E eu acho que, até do ponto de vista da pesquisa, é interessante, porque é um pouco mais horizontal, assim, né? Você pode saber tudo do seu nível ali. Aí chega o meu colega psiquiatra lá,
E te tira completamente da zona de conforto, né? ou ver o biólogo, etc. Então, eu acho muito mais horizontal e muito fascinante nessa Mas aspecto. é legal, o campo eu acho que é isso mesmo, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido. O campo da neurociência, ele é por natureza mais multidisciplinar, né? Ele se encaixa muito bem, eu diria que é quase impossível de dizer que nós vamos entender o cérebro sem ter essa abordagem, essas visões muito diferentes. O que faz sentido, né? Porque o cérebro não é só física ou só química, né? Exato. Ele é tudo junto, né? Ele é tudo junto. Muito doido. Agora, outra coisa que eu achei interessante, você comentou, Rafael, a questão do tempo lá, aquele artigo que você achou do negócio de Marte, que estão chegando com o rover lá em Marte, como é que chama? O Discovery. Sobre as últimas missões para Marte, né? Como é que eles fazem para conciliar as ações que eles fazem aqui na Terra com Marte? Porque lá o tempo lá ele é diferente. Acho que o dia ele tem uns 40 minutos a mais, alguma coisa assim, da rotação, né? E o ano acho que é 1.8. O ano da Terra é 1.8 acho que é. Uma coisa assim. Ou ao contrário, Isso, E também, porque parece que Marte tem uma órbita muito parecida com a Terra, que elas são meio esquisitas, assim, né? Não é uma coisa... Não é aquele ciclo redondinho que a gente vê na escola, né? Uhum. Ele tem uma órbita toda estranha, né? E Marte parece que é parecido. Só que essa diferençazinha pequena... Para a ciência, na hora que eles têm que fazer, que tudo tem que ser muito bem conectado no outro e as coisas têm que encaixar certinho, cria-se uma diferença. Tiveram que fazer um modelo de tempo que encaixasse no planeta Terra para eles conseguirem se comunicar com os rovers, né? Como é que chama? Eu não sei o nome em português. Aquele robô que anda lá. Os robozinhos que vão lá no planeta e fazem as coisas. Então, ela estava explicando como que era... ela falou assim, meu tempo aqui dentro do laboratório, eu estou constantemente me sentindo em jet lag, que é um termo em inglês, né? Que é tipo como se eu estivesse meio fora do tempo. Porque eles têm que fazer esse cálculo. Quando você viaja de um fuso horário para um fuso horário mais distante, que você tem aquela desregulagem de quando você dorme, acorda, isso é jet lag. Né? E lá ele falou assim, é constantemente isso, porque a gente tem que estar sempre compensando por essa diferença de tempo. E aí assim, o artigo começa a ir cada vez mais, porque assim, primeiro assim, como é que eles definiram tempo em Marte? E aí ele começa a falar tiveram que pegar um meridiano, né, específico, que aliás que eu achei muito interessante, que o meridiano, porque tem o meridiano inicial, e a partir desse inicial eles pegam com a rotação como é que eles vão calcular o tempo. Esse meridiano de Marte, esse primeiro, ele foi definido antes do que o de Greenwich, do planeta Terra. Né? Foi, acho que 1800 e alguma coisa, não sei o quê, porque eles precisaram definir essa medição quando eles estavam estudando algumas coisas da órbita de Marte, bem no começo da coisa da astrofísica. Então, eles antes de definir o da Terra, de Greenwich, eles tiveram que definir o de Marte. Que doideira. É mó legal, cara, o negócio aí. Na verdade, isso é uma diferença de calendário, né? Porque o calendário ele é a nossa medida de tempo mais de longo prazo, aí do planejamento da vida, né? É óbvio que civilizações antigas, né, precisavam saber quando ia ter cheias dos rios, quando ia ter época de chuva, quando ia ter época de inverno e etc. Então criar um calendário que fosse cíclico mesmo, né, era um desafio, né? Realmente era um desafio. E aí você tem que sincronizar dois calendários, porque o nosso calendário tem a ver com a órbita da Terra, com a velocidade de rotação e de translação dela, e de Marte é diferente. Aí você tem que fazer o casamento desses dois calendários para não deve ser nada fácil, não, né? É uma doideira, mas como que é interessante como que
o tempo de uma rotação de um outro planeta, afeta um ser humano aqui, que tá num outro tempo. Isso é loucura, e ele né? tem que, tipo assim, organizar o pensamento dele e que ele está falando exatamente de ciência, de criar conhecimento e tal. E como o tempo ele vai alterando tudo, fica uma salada, cara, de coisa que eu não sei como que as pessoas conseguem organizar. Como que a gente consegue organizar o conhecimento dentro do tempo? Entendeu? Eu acho isso fascinante, cara. É loucura. Como você diz, o conhecimento... Não, o conhecimento enquanto civilização, né? Como é que a gente organiza a ciência, o conhecimento de passar um para o outro dentro do tempo, assim? Não sei, eu acho que o tempo sempre foi uma coisa muito forte, né? Como a gente começou dizendo aqui, é um negócio muito forte. Então acho que as primeiras grandes desafios foram essas coisas dos calendários, né? E o grande desafio do calendário o ano não é um múltiplo inteiro do dia. Esse é o problema de, por exemplo, ter ano bissexto. Porque você não consegue colocar o ano em 365 dias direitinho. 365 dias e um quarto, né? Então de tempos em tempos você precisa aumentar um dia no ano lá, né? A cada 4 anos. Acho que foi. Eu tava me matando aqui para tentar entender a sua pergunta, mas acho que foi isso que ele quis dizer, né? Como é que a gente encaixa, como é que a gente cria essas referências, né? Isso, exatamente. Porque é necessário, para você tentar, para você construir um conhecimento, você tem que construir aquele conhecimento dentro de uma noção de tempo, né? Dentro de uma noção de... talvez a coisa tenha sido por ciclo, né? Acho que uma coisa importante na vida é o ciclo. Então, dia e noite é uma coisa mais importante, mas o ano é um ciclo muito importante. Então, no fim, a gente precisava organizar isso. A gente precisa ter referências, né? A todo momento. Apesar da gente ter esse mecanismo ainda bem desconhecido dentro da gente, né? De tempo, de como é que o cérebro interpreta o que está acontecendo e traduz isso em tempo, né? Apesar disso, a gente precisa ter a referência do tempo físico, né? Pra gente, justamente, acho que principalmente no início da civilização, para isso mesmo, para a gente saber quando que eram os eventos naturais, quando que tinha enchente, quando tinha seca, né? Essas coisas. Acho que isso é o principal. Começar a nevar e você não acumulou comida pro inverno. Né? Exatamente. Acabou aquela ali morreu, não passou os gerações pra frente, né? Exatamente. Então... E essas referências, até quando vocês estavam falando desse negócio de referência, eu me lembrei que eu vi uma vez, inclusive seria legal se você pesquisasse aí, ver se a gente acha, que eu sei que tem alguns grupos de pessoas, algumas culturas que não têm tantas referências de tempo, que não fazem, inclusive na língua, eles não usam verbo no passado, verbo no futuro. Procura aí, vê se você acha. Eu acho que tem uma tribo na Amazônia que não só fala, ele só tem 2 palavras que fazem alguma menção ao tempo, que é mais cedo ou mais tarde, um negócio assim, mas tem algumas que não tem, que não conhece o conceito. Estudo, você achou, né? Okay. Estudo identifica a tribo amazônica que não conhece conceito de tempo. É um artigo da BBC Brasil. Pesquisadores brasileiros e britânicos identificaram uma tribo amazônica que, segundo eles, não tem noção de conceito abstrato de tempo. Chamada Amondawa. A tribo não tem estruturas linguísticas que relacionam tempo e espaço, como, por exemplo, a tradicional ideia de ir no ano que vem. Então eles não têm essas referências, né? Esse estudo deve ser interessante. Eu não cheguei a ler, mas deve ser super interessante. Eles funcionam no agora só. Eles não têm a referência, né? Eu achei fantástico isso aí. Você já nascer nesse mundo sem ter essa referência. Porque essa referência também pode ser uma muleta às vezes, né? Eu acho que tem uma pressão muito forte do ambiente sobre isso. O exemplo que eu acabei de citar é um deles. Você vive num ambiente muito hostil, se não houver o planejamento, você não sobrevive. Não sobrevive. É verdade. Não é? Então talvez isso seja possível num ambiente muito rico, onde a variações de temperatura é muito... Como na Amazônia. Como na Amazônia. Então, eu acho muito interessante mesmo, porque para nós
sabendo o presente, em princípio a gente tem como extrair comida, está lá, o presente deu fome, eu vou comer. Mas você sabe o que eu achei mais legal disso aí? É que eu não cheguei a ler o estudo, eu não sei exatamente os detalhes. Mas o conceito me interessou justamente porque, assim, então quer dizer que a percepção do tempo, ou pelo menos a nossa criação de referências para o tempo físico, ela é puramente uma necessidade evolutiva. Né? Porque se não tem essa necessidade, a gente não desenvolve isso. Então a gente não tem passado se não tem essa... Se não tem necessidade de entender quando que vai ser o inverno, que eu achei um exemplo ótimo, né? Quando vai ser o inverno, que a gente não vai poder comer, que a gente precisa guardar comida antes, se num lugar como a Amazônia, que é sempre mais ou menos a mesma temperatura e o mesmo clima, a gente não desenvolve isso. Então você vê que essa tribo não tem passado, não tem futuro. Eles têm o agora só. Então talvez isso seja isso é uma coisa que a gente desenvolveu. Não é o que eu tô querendo dizer, é que assim, esse tempo subjetivo, eu acho que ele sobrepõe o físico em termos práticos do que a gente faz e como a gente se desenvolve, como a gente cria, né? Não tenho dúvida. Né? E eu acho que isso é interessantíssimo, porque é meio que é uma evidência de justamente isso, né? Se não precisa do tempo físico, a gente não usa ele. Não, né? Só que ele continua lá. E aí é uma loucura, né? Não, e tem a maneira como que a gente percebe o tempo é muito diversa entre culturas. Tem um livro muito interessante que chama... é um livro em inglês, chama The Geography of Time. É a Geografia do Tempo. Uhum. Eu achei uma coisa assim tão bonita. E foi um professor que começou o estudo dele, ele tirou um ano sabático e falou, eu vou estudar como as pessoas sentem a passagem do tempo pelo mundo. Uhum. E ele bolou 5 experimentos, eu não vou lembrar todos eles agora, mas no caso dele era um pouco mais o ritmo de vida, mas tinha a ver também com o tempo, e percebia, porque ele dizia, tem um mito aí de que as pessoas em grandes cidades são mais rápidas, estão sempre com pressa e etc. Eu quero investigar se isso é de fato verdade, como é que isso se manifesta, é questão de cidade grande, é questão de personalidade, etc. E ele vai se eu não me engano, ele vai a 31 países. Nossa, e faz esses experimentos para tentar identificar, né? Então os experimentos são muito criativos. Ele pega, eu acho que 50 metros de calçada, numa calçada plana e assim, sem grandes irregularidades, e mede o tempo que as pessoas transitam pela calçada. Então eles dariam um tempo, uma maneira de quão velozes as pessoas são para caminhar. Um outro ele ia num posto do correio e comprava um selo, mas ele dava uma nota um pouco maior para as pessoas e então forçava a ter o troco e tal. Então enquanto ele demorava para isso acontecer, né? Se as pessoas conversavam, se as pessoas eram mais secas e faziam aquilo de maneira rápida e tal. Uma outra que eu achei muito interessante era quanto o relógio das pessoas, o tempo atual do relógio delas divergia do tempo real, do tempo físico. Então o relógio ficava um pouco mais adiantados, um pouco mais atrasados. Qual era a diferença, né? E até ele faz um comentário no final sobre o Japão. Ele fala assim, no Japão o desvio padrão, né, que a medida da variabilidade entre o tempo real e o tempo do relógio das pessoas foi de 21 segundos. Ou seja, as pessoas em média atrasavam menos de 20 segundos no relógio dele, na época que não tinha relógio sincronizado pela internet, tá? Isso é um livro antigo. Entendi. Então, e eu brinco que no Brasil 15 minutos é um borrão, assim, né? o ponteiro do minuto quase que não precisaria. Você está sendo generoso, 15 minutos você está sendo generoso. A que horas são? 4. 10 para as 4. Eu vou estar lá 4h30. Cara, vai chegar às 5, né? Aquela história que minha esposa fala pra minha sogra, vai ter algum evento, né? Fala, o evento vai ser 5 horas. Fala pra minha mãe que é 3h30. Pra minha mãe que é 3h30, porque aí ela entende que é 5 horas. Não, aliás, no Brasil a gente tem muito mais a noção de que a gente pega mais por evento do que por horário, né? A que hora você vai chegar? Depois da janta.
Mas sabe que isso, que essa é depois coisa da janta? É das 8 até as 10 horas da noite. É verdade, é Depois da verdade. janta. Mas esse livro é muito interessante porque ele fala que essa necessidade de sincronizar os relógios foi uma coisa que foi muito pressionada pelas ferrovias. Porque eles precisavam dizer, quando os trens de longas distâncias precisavam... Tá. Cada cidade tinha a sua hora. Era um pouquinho mais, óbvio, tinha o calendário, etc. Mas a Sim. hora, dentro dos minutos ali, não tinha grande necessidade de sincronizá-las. Aí com as ferrovias, Tá. começou a ter uma pressão das pessoas sincronizarem. Falar, quando esse vai chegar, quando ele vai chegar sair, exatamente, etc. né? E se já fosse muito discrepante... Então, porque ele faz uma história também de tribos que as pessoas se combinam de se encontrar no horário que os animais vão beber água em tal lugar. Então, né, sociedades que a relação delas com o tempo mudou, né, ao longo da história. As referências mudaram, né? Você vê, E não, hoje, né, então, e aí sincronizar, teve uma época que as pessoas vendiam a hora. O tempo tinha um preço. Então as pessoas diziam, eu preciso saber que horas são agora. As pessoas telegrafavam o horário para as pessoas sincronizarem relógios, né? Porque não tinha. Então, não tão distante. A gente tinha um serviço telefônico, né? Que você ligava verdade, pra. Lembra? hora certa, Que hoje em dia assim. pros moleques não faz a menor ideia de que você ligava Eu lembro no que eu número. tive que usar várias vezes com a minha memória. Não, tinha, você ligava, você pegava o horário de Brasília, né? Você Ele ligava falava, ele a falava. vozinha falava o horário de Brasília. Em Brasília são. Eu não 8 lembro horas. qual que era o número. Não vou lembrar Esses também. caras. Mas eu É lembro. verdade, tinha até esquecido desse. Mas tinha. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante, a coisa que ele fez ele pega um negócio da calçada e vê o quanto tempo que as pessoas. Essa relação de como o tempo afeta o seu comportamento mecânico, de como você se movimenta, como é que você utiliza o corpo. Eu não sei, eu não tenho nada sério e tal, mas eu tenho um exemplo muito pessoal, né? Uma coisa muito subjetiva minha, de que assim, eu nasci no Rio, mas assim, eu cresci em Brasília, com 3 anos de idade eu fui para Brasília, eu cresci em Brasília, na verdade. Eu morei de Brasília dos 3 anos de idade até os 14 anos de idade. E Brasília, assim, é uma cidade... ela é pequena e grande ao mesmo tempo, porque as coisas são muito espalhadas e tal, mas lá existe uma cultura muito provinciana, as coisas são mais devagar e tal. E eu cresci acostumado com isso, né? Então, pra mim, era normal essas coisas. Quando eu me mudei para São Paulo, com uns 14, 15 anos, eu lembro que eu reparei, depois de certo tempo, eu tava andando, aquela coisa, eu tinha acabado de chegar, não sei o que, fiz algumas amizades, um grupo de amigos, e às vezes a gente ia muito na rua, não, vamos tal lugar, vamos no bar, ou vamos no parque, Ibirapuera, vamos não sei aonde. E aí eu comecei a reparar, eu sempre tava sempre para trás do grupo. A gente tava indo para algum lugar, tava todo mundo andando, sempre, todas as vezes, eu comecei a reparar isso, eu ficava sempre para trás, e o pessoal ia andando e eu ficava sempre atrás. E aí eu tinha que começar a andar mais rápido para alcançar o pessoal. E aí, com o passar do tempo, não sei o que, anos depois, eu comecei, tipo, eu totalmente apaguei isso. Aí eu tava conversando com acho que uma prima minha, alguma coisa assim de Brasília, e aí que me veio na cabeça. E aí eu comecei a, tipo, lembrar, não, agora eu tô sempre no meio do grupo, né? Se a gente tá andando na rua, alguma coisa assim, eu ando no mesmo ritmo. Mas na época, nessa fase de transição, eu sempre ficava para trás. Eu tinha que apressar o meu... Então é interessante isso, né? De como você... A percepção do tempo, ela modifica como como se move, como você anda. Como você interage. Como você interage com as né? pessoas. É interessante, tem a ver com personalidades. Até nesse livro é interessante, ele coloca assim, ele fala, tem uma coisa que causa sofrimento nas pessoas, inclusive. Se você tá... o que ele chama de personalidades A e B, assim, com relação à velocidade. Se você não está numa cidade muito acelerada e você não tem esse tipo de personalidade, isso é um negócio que te causa sofrimento. Né? Talvez sim. você tenha se adaptado bem e etc. Mas isso é um negócio, você vê algumas pessoas que às vezes vêm para São Paulo e não E o inverso também. Exato. O inverso também. Para mim foi. Sofrimento. Eu morei em São Carlos uma época e era horrível para mim, porque eu fui nascido e criado em São Paulo. E fui morar em São Carlos e era horrível, porque no fim da tarde, 6 horas, tudo fechava e me dava uma melancolia assim
Tá tudo fechado, todo mundo dormindo, o que eu faço? E posso apostar que naquela época o tempo passava bem mais devagar. Sim, bem mais devagar. Mas agora, que é o que a gente estava falando, agora, pra mim, aquela experiência é um período curtinho de tempo. Não é uma coisa Não, que você apagou, que demorou e foi. Não foi muito tempo, claro, foi 1 ano que eu fiquei lá. Mas quando você tava lá, os dias deviam ser bem mais longos. Era né? super longo, porque não tinha o que fazer. Né? Não, o paulistano é o clássico chato que vai embora, daí começa a reclamar, não tá chegando a comida, que não sei o que, dá uma aflição. Vai para lugares onde você vai num ritmo. Não tá acostumado, né? Com um ritmo diferente. mais lento e tal. Que é mais saudável no final das contas, né? Que não é tão frenético, né? Porque o nosso ritmo frenético é para trabalho, é para né, obrigações e não sei o que lá. Muitas obrigações que a gente cria, que era o que você estava falando lá. Eu não tenho tempo para nada. Só que algumas dessas obrigações que estão tomando seu tempo não são necessárias, né? E tá na velocidade de cruzeiro, de novo, aquela coisa, tá no automático. Tá no automático, exatamente. Tá correndo, mas tá no automático. Exatamente. Aquilo ali vai ter pouco significado, provavelmente em algum outro momento. Exatamente. É esse o livro, A Geography of Time? Esse mesmo, né? Robert Levine, né? Então, sensacional. Eu acho coloquei pro pessoal ver, porque eu acho que deve ser um livro animal. Muito interessante. Assim, no começo, eu já aviso as pessoas, passem o começo, porque no começo dá um pouco de nervoso, porque ele começa no Brasil. Aí você começa a dizer, esse cara é preconceituoso contra o Brasil. ele não precisava, porque eu vou até dar um spoiler aqui, ele começa no Rio de Janeiro, que nasceu no Rio. Muito bom. E ele diz assim, eu combinei com um professor da universidade de me encontrar com as 9, alguma coisa assim. Já faz um tempo que eu leio, não vou lembrar dos detalhes. Aí eu cheguei 10 para as 9 e não tinha ninguém. Aí a pessoa chegou, a secretária chegou às 9h15, 9h20, alguma coisa assim, avisou que a pessoa ia atrasar. A pessoa chegou às 9h40, não deu nenhum tipo de satisfação do que tinha acontecido. Não, e a secretária, quando avisou que a pessoa ia atrasar, convidou para tomar um café. Aí tomaram um café e tal. Depois de um tempo, a pessoa chegou, não deu nenhuma satisfação, e falou, vamos tomar um café, né? A pessoa falou assim. E aí eu acho que, se eu não me engano, ele falou assim, eu preciso estudar isso, porque é uma coisa tão diferente. Mas mesmo, é tão diferente. Mas ó, eu posso falar mal do carioca porque eu sou carioca. Não, mas isso poderia acontecer em qualquer lugar no Brasil. Não, claro, ele fala do Rio. Claro. Não, e eu fiquei meio chateado. Eu falei assim, mas eu assim, no final ele faz uma análise coberto de razão. Bonita de um aspecto muito mais amplo de como é essa percepção e etc. E que envolve pontualidade, envolve ritmo e etc. Que eu falei assim, eu acho que é um livro muito bonito de ler e muito interessante. E a gente começa, e vale como crítica mesmo, porque nesse ranking de ritmo que envolve pontualidade e de certa maneira um pouco de eficiência, etc. No mau sentido, mas assim, dos 31 nós nós ficamos no penúltimo, assim, sabe? Eu acho que e até tem algumas surpresas ali no ranking do topo, que assim, pensar Estados Unidos, eu acho que Estados Unidos, por exemplo, não está no topo do ranking, então tem algumas coisas interessantes, algumas contradições. Ele faz uma análise muito bonita de tudo isso. Que legal, cara. Mas, cara, ó, eu posso falar com conhecimento de causa, ele tem coberto de razão, porque, cara, Rio é muito complicado. Rio é muito complicado. A gente tem um apartamento lá e tal, às vezes você vai combinar uma coisa assim pro pedreiro ir lá na sua casa, ele falou assim, não, tô a 10 minutos daí. Você pode esperar que umas 3 horas depois o cara tá chegando. E ainda fosse aqui tem, mas eu acho que em São Paulo a gente é um pouco mais pontual, né? Do que. Porque da exigência. Mas também não mas também não é lá essas coisas. Também não é lá essas coisas. Nos Estados Unidos tinha um grupo de amigos que combinavam de jogar voleibol de praia, né? E eles já sabiam. Quem coordenava era um alemão, um amigo meu. Bom, e ele já sabia. Ele falava um horário diferente para cada pessoa. E fazia todo mundo chegar ao mesmo tempo. O brasileiro, ele falava uma hora antes. Ele fazia essa compensação do cérebro, né? Ele fazia a compensação do cérebro. O alemão ainda por cima. Ele falava, pro alemão eu falo o horário certo, pro italiano eu falo 15 minutos antes, pro brasileiro eu falo 1 hora. Ele sabia. Fazia todo mundo, chegava no horário, não tinha discussão. E se eu não me engano, na contracapa desse livro tá escrito assim,
Conheço, eu vejo o país onde é normal chegar 1 hora atrasado numa festa de aniversário. É o Brasil. Sim. E é quase um ritual, né? Você chegar na hora É meio ofensivo marcada, chegar na hora, né? e você pega a pessoa aprontando as coisas, etc. Né? Não, E sim, assim, sim. e para algumas pessoas é assim, impensável, né? No Japão, se você combina um horário, você deve chegar 10 minutos antes, porque aquele horário é o horário que vai começar a jantar, por exemplo, etc. Então, eu acho que é algo pra gente pensar, né? Como a gente construiu essa cultura e até tentar talvez recriar, talvez seja bom em alguns aspectos, talvez seja ruim em outros, entendeu? É menos disciplina, né? Eu acho que é um resultado da gente ser menos disciplinado, né? Acho que O sim. japonês, o alemão é um povo muito mais disciplinado. Acho que talvez até excessivamente disciplinado, né? Mas por outro lado também você perde um pouco da ansiedade de se preocupar com o horário. Você sabe que a pessoa vai chegar a qualquer horário. É você que diga, né, Você Rafael? tá esperando. Você que o diga, né? Porque O eu quê? não ia comentar nada aqui, mas, né? Mas então, Todo mundo sabe que o Rafael é exatamente o que a gente tá falando aqui. Mas Ele tá, é a então. definição disso. Ué, mas se você já está esperando que eu vou me atrasar, não é um atraso. Verdade. O atraso ele é sempre inesperado. Você redefine o atraso. Sim, né? o Não é mais atraso. o atraso ele precisa ser inesperado, senão ele não atrasa. Tá certo. É só recalibrar, né? Exato. Só recalibrar o relógio. Marcelo, cara, foi fantástico. Eu adorei que você veio aí, de verdade. Foi muito Ah, bacana. eu adorei Muito também. legal. Muito Passou obrigado. muito rápido, inclusive. Passou muito Passou rápido. muito rápido, o tempo foi tempo muito Muito mas obrigado acho por que você eu tenho vir uma aí. memória... bem aproveitado. De verdade, cara. Obrigadão por você vir mesmo. Não, foi É um prazer. um prazer total receber você aqui, a gente conversar. E agora você vai ter que voltar mais também, por favor, Adoraria, pode ir. porque foi muito pouco tempo. A gente precisa fazer mais desses aqui. Excelente, fico à disposição. Tá bom? Legal, bacana mesmo. Valeu, Rafael. Considerações finais? Não? Cara, considerações finais a gente nunca tem, né? Nunca tem, né? Então tá Então bom. a gente precisa matar um tempo, então assim... Não precisa matar tempo. não, na pode mitologia... tá. Tem uma coisa que eu queria falar só Claro, pelo claro. que você começou, Fala. do aquário. Eu gostei muito do sim, aquário. sim. Eu tenho 2 sereias. Você viu as sereias no final do... Tinha? No final, vi. Tem 2 sereias lá aqui do aquário que moram no meu coração. São minhas sobrinhas, que as crianças não nos ouçam. Que legal. São minhas sobrinhas Luiz e Giovana. Que legal. Eu vi, meu filho se encantou com as É sereias, encantador, né? é encantador. Que assim. legal, É muito legal. bacana. Vale a pena. O aquário tá sensacional, É. cara. Eu acho, eu que sou o maior crítico dessas coisas que o brasileiro faz, em termos de entretenimento, né? Que não tá nem aos pés do que o americano sabe fazer. Né? O americano sabe muito fazer um caprichadinho show. lá. Agora, esse aquário eu dou o braço a torcer que tá muito legal. Vale muito a pena. É caro pra burro, mas por causa disso, por ser tão legal, eu acho que vale a pena. É verdade. Muito bem feito. Acho que é muito bom reservar um tempo na agenda. Até que você não fez tanto trocadilho, Tá né? vendo? Tá vendo? Foi bom. Isso é inesperado. Marcelo, de novo, Valeu, obrigado. Marcelo. Obrigado. E a gente espera você de volta aí. Legal. Senhora aí. Valeu. Falou!